As que mais a gente acaba falando, né, encontrando ou atendendo é a doença de Alzheimer e a doença vascular, né? E às vezes o paciente não sabe se é uma, se é outra, a família não sabe, não tem o diagnóstico preciso, tá? Mas é interessante quando tenha, né, um acompanhamento médico, porque se a doença vascular, por exemplo, o tratamento vai estar voltado aí para um tratamento mais preventivo de novas lesões vasculares, né? Se é doença de Alzheimer, a gente tem a medicação, não tem cura, tá, gente? É para controle mesmo, né? Para tentar melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desse paciente, tá? E agora vamos falar da fisioterapia no paciente com demência em geral, né? Alguns aspectos que a gente destaca em relação à fisioterapia. Bem, essa frase aqui, gente, eu acho ela muito interessante. Ela é cruel, mas ela é muito interessante, que é assim, ó. O adulto normal esquece, lembra-se de que se esqueceu e mais tarde lembra do que esqueceu. O portador de doença de Alzheimer esquece, esquece que esqueceu e não está preocupado com isso minutos depois. Então, essa é a diferença, porque muitas vezes a gente tem perdas de memória, né? Já vocês, né, jovens como estão, pessoas mais velhas, como eu, ou mais velhas do que eu, às vezes tem mais, né, esquecimentos, e não é Alzheimer. Você lembra que você esqueceu de fazer tal coisa, né? Você fala assim, eu tô tão esquecido. Gente, se você está consciente que você está esquecido, relaxa, tá? Então, vamos lá. Como o esquecimento doente de Alzheimer difere do adulto? Então, as situações, né? Esquece, Alzheimer, toda a experiência, parte da experiência. Situação, lembra nomes ou objetos, raramente, o idoso normal, frequentemente. Segue instruções escritas ou faladas. O paciente com Alzheimer é gradativamente incapaz e o idoso normal, normalmente capaz. A habilidade de usar notas, anotações ou pistas. Gradativamente incapaz no Alzheimer, normalmente capaz no idoso sem ser Alzheimer. E cuidado consigo mesmo, doença de Alzheimer gradativamente incapaz, e o idoso normalmente capaz, né? Claro que vai depender de um quadro clínico associado, tá? Aqui uma coisa, pessoal, o paciente com Alzheimer, ele tem dificuldade de seguir instruções escritas ou faladas. Então, quando a gente vai tratar esses pacientes, a gente tem que desenvolver estratégia para ele fazer exercício, tá? Eu costumo brincar assim, é como se a gente enganasse o paciente. E não levem a mal esse enganar. Mas, por exemplo, né? Se eu falar para a pessoa fazer agachamento, ela não vai fazer. O que eu tenho que fazer com ela? Senta e levanta da cadeira. Se eu falar para a pessoa, por exemplo, fazer extensão do joelho sentado, tipo, para fortalecer quadríceps, ela não vai fazer. O que eu tenho que fazer com ela? Jogar uma bola e pedir para ela chutar a bola. Então, na doença de Alzheimer, quando tem essa dificuldade de seguir instruções, a gente tem que usar a criatividade e pensar no trabalho funcional mesmo, tá? Porque o paciente não vai fazer 3 de 10, tá, gente? E aí a gente muitas vezes fica preocupado, se frustra, não sabe o que fazer, né? Mas é pensar realmente como você pode executar aquela tarefa de uma outra forma para que a pessoa faça, né? Alcançar objetos e assim por diante, tá? Bem, alguns sinais da doença de Alzheimer, então coloca coisas em lugares estranhos, né? Colocando o relógio na geladeira, que ajuda a gente também a identificar. Esquece palavras comuns, utiliza palavras incorretas, então, tipo, tá no Natal ali, né? A pessoa está desejando Feliz Páscoa. Perde o interesse em algo, em fazer algo, né? Pode ser, por exemplo, interesse em comer, em se alimentar. Alterações repentinas de humor e de comportamento, então a pessoa que oscila muito, né? Tá bem humorada, de repente está muito brava, está muito nervoso.
Dificuldade com atividades diárias, então uma pessoa que, por exemplo, tem o hábito de usar gravata, né, um senhor, e que daí já não consegue mais colocar gravata ou abotoar a sandália, a roupa, fazer o cadarço do tênis, né, dar o laço no cadarço. Tem problemas frequentes com tarefas complicadas, né? Não consegue resolver tarefas, isso daí envolve muito o controle de despesas, né? O controle das rotinas do dinheiro mesmo. A alteração da personalidade, fica confuso, desconfiado ou assustado. O mais comum é o desconfiado, é quando as pessoas notam mais, né? E é aquele paciente que acha que tem alguém perseguindo, que há alteração na capacidade de julgamento, que tem alguém roubando dinheiro, que tem alguém enganando. Isso é muito comum da gente ouvir também, tá? Paciente sente-se confuso em relação ao local, de horário, por isso que muitos se perdem, tá? E por isso tem que ter, né, um cuidado especial quando começa a identificar esses sintomas. Faz coisas que não têm sentido, então comportamento social, né? As pessoas estão no verão ali na praia, o paciente está com um casaco, né? Que é só uma ilustração. Bem, então o nosso tratamento vai depender do quadro clínico, né? O que o paciente apresenta, tá? Normalmente, pessoal, a gente trata as perdas motoras, então, dificuldade motora, e aí vai ser relatado para você, você vai observar se tem fraqueza, se tem dificuldade de realizar tarefas do dia a dia, se tem dificuldade de andar, de se movimentar na cama, de passar de sentado para em pé, seja lá a dificuldade que o paciente tenha, tá? Quando possível, a gente levanta a queixa principal do paciente ou da família, né? Porque às vezes o paciente não tem a queixa principal para te falar. Uma progressão da doença está relacionada com a piora do desempenho cognitivo e muitas vezes, quando é puro de Alzheimer, o paciente, né, gente, não tem outra doença associada, ele aparece para a gente, para o tratamento fisioterapêutico, mas na fase mais avançada, que é quando o comprometimento motor aparece, tá? Bem, 3 fases são definidas a partir da descrição do nível do funcionamento cognitivo, personalidade, sintomas psiquiátricos, entre outros, tá? Então, o paciente ele pode estar na fase inicial, mais ou menos de 2 a 4 anos de evolução do quadro. Esse tempo é muito variável, porque depende muito da rede de apoio, depende muito do tratamento que o paciente recebe. Então, só para a gente entender a fase inicial, o paciente tem dificuldade de memorizar, perda de concentração, dificuldade de achar e definir palavras ou copiar figuras de 3 dimensões. Descuido na aparência pessoal e no trabalho, perda discreta da autonomia nas AVDs, forma leve de esquecimento recente, com questionamentos repetitivos, após, né, pode evoluir para memórias passadas, principalmente eventos pessoais, desorientação no tempo e no espaço, perda da espontaneidade da iniciativa e alteração da personalidade, com diminuição do pensamento abstrato e do julgamento, alteração, né, distúrbio do julgamento. Na fase intermediária, pode durar de 2 a 10 anos. Já tem dificuldade de reconhecer pessoas, incapacidade de aprendizado, perambulação, aquele que anda, né? Incontinência urinária e fecal, comportamento inadequado, irritabilidade, hostilidade e agressividade, incapacidade de julgamento e pensamento abstrato, requer ajuda na maioria das AVDs, e inquietação no final da tarde, que é a síndrome do pôr do sol. Muitas vezes o paciente não aparece para a gente na fase inicial, se é puro de Alzheimer, tá? Já aparece nessa fase intermediária para a próxima. Depois vocês podem contar a experiência de vocês amanhã, né? Que eu acredito que vocês já tenham atendido pacientes com demência, e a gente pode comentar amanhã, na prática, pessoalmente, né? Sobre essas experiências. Na fase avançada, que dura 1 a 3 anos, normalmente tem perda de peso, mesmo com dieta adequada, porque tem dificuldade de se alimentar, total dependência, mutilismo, não fala mais, restrito ao leite, incapaz nas AVDs, irritabilidade extrema, funções cerebrais deterioradas,
até ir a óbito, normalmente por complicações do imobilismo, infecções, pneumonias, a pessoa tem muita dificuldade de deglutição, e aí acaba fazendo pneumonia aspirativa, então essa já é a fase avançada do paciente, tá? Quando a gente for pensar na fisioterapia, considerar todas as alterações, porque elas vão ser responsáveis pela dificuldade motora, tá? E o paciente esquece de como e com que finalidade ele se movimenta. Ele não lembra como se ele se movimenta, é apraxia, tá? E não sabe por que se movimentar, por isso que a gente tem que trabalhar. As principais perdas vão ser de força, limitação articular e alterações cardíacas e pulmonares, e não pode evoluir para deformidades, né? O objetivo é retardar o curso da doença, preservar as funções motoras, chegando o mais perto possível do funcional, que o paciente continue funcional, orientar e esclarecer a família, incentivar a família a estimular as capacidades cognitivas e motoras remanescentes também, né? Então, continuar com os estímulos mesmo quando a gente não estiver lá. Na avaliação, a forma de avaliação depende da fase. Pode-se fazer o mini mental, né, o mini exame do estado mental, mas depende da fase, que tem pacientes que estão no quadro tão evoluído que não tem condições de fazer o mini mental, tá? Para ver.